bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui, para mim, uma primeira vez, estar perante uma audiência de biotecnologia. Para mim é também uma novidade, portanto agradeço à PBio a gentileza do convite. E o que eu queria tentar fazer aqui hoje era dar-vos uma ideia de uma história que se prolongou desde há 30 anos, em 20 minutos, em 15 minutos, portanto vai ter que ser naturalmente muito abreviada e resumida, mas também, já que temos uma mesa redonda a seguir, também vou acrescentar aqui alguns pontos que me parecem interessantes que podem ser pegados depois para discussão. Portanto, o que vos vou falar aqui hoje é da minha experiência com doenças hereditárias do olho. O olho é o órgão responsável pela visão e a visão ocorre numa camada fotossensível que se chama a retina, que está por trás do olho. Não sei se temos aqui um ponteiro que funcione. Este não funciona. Bem, não é grave. Portanto, temos a retina, que é o ponto de fotossensibilidade, e o resto do olho serve como uma espécie de câmara fotográfica para alinhar a luz para essa camada fotossensível. A estrutura da retina é altamente padronizada e existem aqui vários tipos de células com vários tipos de funções. A principal são estas células que estão a cores, que são os fotorreceptores. Portanto, estas células são as células que são responsáveis pela captação da luz e a transformação da luz num impulso elétrico que vai para o cérebro. As outras células que estão por trás, por baixo destas células fotorreceptoras, são já neurónios transmissores desses impulsos elétricos que se juntam no nervo óptico para seguir para o cérebro. Há também uma camada, que é o epitélio pigmentar, que serve importantes funções de apoio a estes fotorreceptores. E muitas doenças da retina envolvem ou fotorreceptores ou o epitélio pigmentar, ou os dois também. Por razões que não vou ter tempo de explicar, interessei-me nos anos 90, no princípio dos anos 90, por uma doença rara chamada croiderémia. É uma doença rara dentro daquelas doenças da retina que num conjunto se chamam retinite pigmentares, são um nome genérico para uma série muito variada de doenças hereditárias da retina. Esta foge um bocadinho àquela classificação clássica, mas esta doença tem uma série de características, mas a razão por que eu me interessei por esta doença foi apenas porque, completamente por acaso, porque estávamos a estudar uma função nas células e chegámos à conclusão de que aquelas atividades que estávamos a estudar, aquele enzima que estávamos a estudar, era responsável por uma doença genética da retina, e especificamente da retina. Portanto, eu não vou ter tempo de entrar em muitos pormenores, mas a minha entrada aqui nesta doença foi completamente inesperada e por razões quer dizer, completamente, e por sorte também, porque por volta de 1992, onde fizemos estas descobertas, havia muito poucos genes que estavam identificados como genes
responsáveis por certas doenças. Mas este era um deles, talvez por esta doença ser ligada ao cromossoma X e o cromossoma X ter sido dos primeiros que era mais fácil fazer na altura positional cloning e onde surgiram vários genes. É uma doença lenta, portanto, que vai progredindo ao longo do tempo, portanto, os doentes têm visão normal e depois vão progredindo até a retina atrofiar completamente por volta da quinta década o que sabemos então é que temos uma progressão lenta, sabemos diagnosticar esta doença. É uma doença monogénica e recessiva e cujo gene codifica uma proteína relativamente pequena, não é uma proteína muito grande. E, portanto, por isso é que eu indiquei que todas estas características a tornam esta doença ideal para tentarmos fazer terapia génica de substituição. Ou seja, vou explicar com um pouco mais de detalhe, mas a ideia é, temos na célula, a célula é como um motor, o motor falta-lhe uma peça e o que nós queremos é restituir essa peça para que o motor volte a funcionar normalmente. Portanto, é essa a ideia da terapia de substituição. O que é que, entretanto, o que se verificou também ao longo destes anos é que o olho acaba por ser um órgão muito interessante para experiências pioneiras em terapia génica e até terapia celular. Porquê? Porque é um órgão pequeno e na biotecnologia, como sabem, tamanho é importante, quantidade de produto, sendo um produto caro de produzir, é diferente estarmos a lidar com trilhões de células no fígado ou, se calhar, centenas de milhares de células na retina. É acessível, temos agora métodos de diagnóstico incríveis que nos permitem olhar para a retina com todo o pormenor. Tem algum privilégio imunitário através da barreira blood-brain barrier, neste caso blood-retinal barrier, e é um órgão muito importante, mas não é vital, portanto, não é um órgão que possamos fazer qualquer coisa e o doente morrer de doença ocular. Portanto, havendo todas estas características, o meu laboratório interessou-se muito, foi sempre uma espécie de projeto secundário que tivemos, uma vez que nós nunca fomos quer dizer, não éramos um laboratório muito translacional. Éramos um laboratório de biologia solar, de mecanismos da doença, mas, dado o meu background médico, interessei-me muito achei que era uma oportunidade interessante para levar a nossa investigação um passo mais perto dos nossos doentes. E, por isso, dedicámos-nos a fazer uma série de experiências pré-clínicas que permitiram, então, realizar experiências de terapia génica em doentes com coroiderémia. Uma das primeiras questões fundamentais pré-clínicas é que esta doença se desenvolve com distrofia progressiva de 3 camadas da retina, que são a coroide, o epitélio pigmentar e os fotorreceptores. Temos muito poucos estudos em doentes, porque é difícil apanhar os doentes numa fase em que a retina ainda está a degenerar
quando eles morrem, a retina já é apenas um tecido cicatricial e, portanto, temos muito pouca informação sobre o mecanismo da degenerescência e, portanto, mas para experiências de terapia génica era muito importante saber que camada é que queremos target, não é? Quer dizer, apontar se são os fotorreceptores, se é o epitélio pigmentar, se é a coroide. E aqui começou uma das partes mais complicadas do nosso projeto pré-clínico, que foi construir modelos animais que nos permitissem responder a esta questão. Até porque surgiu uma complicação adicional, é que nos ratinhos esta mutação do gene da coroiderémia é letal ou seja, conseguimos ter portadores female, portanto, female carriers, que têm 2 cromossomas X, mas o cromossoma X mutado nunca é transmitido nunca nascem ratinhos homens coroiderémia. E isso deve-se a que no ratinho há um padrão de X inactivation muito estrito, em que o cromossoma X paterno e materno são utilizados para ou os tecidos extraembrionários ou para o embrião, e aqui havia um requirement para que este gene é importante na criação dos tecidos extraembrionários, portanto as placentas não se desenvolviam e os ratinhos com a mutação não se desenvolveram, portanto não nasciam, não é? Portanto, daí tivemos que ir para uma estratégia conditional knockout, em que tivemos que portanto, nos conditional knockouts podemos fazer um knockout temporal, portanto, o ratinho nascer e ativar a mutação a seguir, ou fazê-la espacialmente só em certos tecidos e não em outros, não é? Portanto, o que é que nós acabamos por fazer? Fizemos tissue-specific knockouts, em que conseguimos fazer a deleção do gene da coroiderémia no epitélio pigmentar, mas não nos fotorreceptores, e nos fotorreceptores, mas não no epitélio pigmentar. E daí chegou e fizemos também um double knockout, em que fizemos o knockout nas 2 células. E daí surgiu a conclusão que está ali escrita, é que a doença é cell autonomous, ou seja, onde há mutação, há expressão da doença, mas a mutação no epitélio pigmentar acelera a doença dos fotorreceptores. E, portanto, chegámos à conclusão que devíamos tratar ambas as camadas, fotorreceptores e epitélio pigmentar, mas se pudéssemos só, por exemplo, chegar a uma, que o epitélio pigmentar aqui ainda é mais importante do que os fotorreceptores. E o epitélio pigmentar acontece que é mais sensível à transdução viral. Portanto, como é uma célula fagocítica e mais perto do sangue, é uma célula que absorve mais do que os fotorreceptores, que são células altamente diferenciadas e às vezes com algumas dificuldades. Mas tendo estes estudos que terminamos na primeira década deste século, por volta de 2006, 2007, tínhamos aqui já as condições para poder avançar um pouco mais. Só a título de parênteses aqui, deixo-vos só aqui uma série de questões que nós ainda não conhecemos, apesar destes anos todos, e que ainda não percebemos completamente em relação a esta doença. E como é que morrem estas células, porquê é que morrem estas células, porquê é que a doença, sendo uma doença sistémica, porque esta atividade acontece em todas as células, porque é que a doença é restrita à retina,
E estamos cada vez mais convencidos que é uma doença que é muito parecida com doenças relacionadas com a idade e que dão uma espécie de envelhecimento precoce nestas células, e isso serviu-nos para também como plataforma para nos interessarmos pela degenerescência macular, que é a grande doença ligada à idade, que leva à cegueira em milhões de pessoas no mundo. Mas isso fica para outra apresentação. Portanto, voltando à terapia génica, na terapia génica, como estava a dizer, o que nós temos é que tentar incorporar um gene que não funciona e pô-lo a funcionar dentro das células. E a melhor forma de fazer isto é usando um cavalo de Troia, e esse cavalo de Troia são os vírus. Os vírus que se desenvolveram ao longo de milhares de anos de evolução para fazer isto mesmo, penetrar células e libertar DNA nas células e fazê-lo funcionar dentro das células. De todos estes vírus, como sabem, há uma variedade de vírus, houve um grande entusiasmo por retrovírus e lentivírus, mas estes podem fazer mutações insercionais porque se inserem nos cromossomas aleatoriamente. O vírus, o Adeno-Associated Virus, o AAV, tornou-se a melhor escolha por um perfil de safety, porque não se incorpora nos cromossomas, mas existe extracromossomas e permanece e até se propaga para outras células, mas sobretudo na retina, em que os tecidos são pós-mitóticos, portanto não se replicam, são células que estão diferenciadas e que ficam diferenciadas, então há uma enorme possibilidade destes genes funcionarem durante muitos anos. E é isso que se tem verificado. Ainda não temos anos suficientes para saber quantos anos é que os vírus funcionam, mas até agora um vírus que é introduzido eficientemente num organismo, até agora ainda não deixou de funcionar. Portanto, não sabemos ainda qual é o limite. Mas, portanto, a ideia é que o vírus penetra na célula, rompe o endosoma, liberta o seu conteúdo de DNA e que vai para o núcleo, e então esse DNA começa a fazer parte do genoma dessa célula e permite então que essa célula comece a produzir esse produto que não produzia, não é? Portanto, é essa a base da terapia génica de substituição. Com base em todos estes estudos pré-clínicos de safety, etc., e após bastantes comitês em Inglaterra, nomeadamente o Comitê de Terapia Génica, que exigia muitos dados científicos sobre esta possível terapia, conseguimos, portanto, em time com um oftalmologista de Oxford chamado Robert McLaren, que está ali a fotografia dele, conseguimos fazer o primeiro clinical trial de fase 1-2 em outubro de 2011 em Oxford e em Londres. E o que é que tratámos? Primeiro 6 doentes, depois mais 6, foram 12 doentes com diferentes doses e em doentes que tinham doença muito avançada. E aí o que vimos foi até um pouco inesperadamente que 2 destes doentes tinham tido até ganhos de visão, porque lembrem-se que na terapia génica o que se pretende é um pouco parar a degradação, não é? Parar a degeneração. Mas aqui o que tivemos foi um ganho de função. E a ideia é que fomos, no fundo, ressuscitar algumas células que não estavam mortas, mas que também já não funcionavam. Porque estamos a falar de tecidos da retina residuais portanto, ilhas de retina funcional
que mantém, são alguns milhares de células, não são mais que isso, são muito poucas células, e até vimos que naqueles testes de sensibilidade que tinha havido algum shift de células que não estavam a funcionar, passaram a funcionar com base nestes testes funcionais da retina. Portanto, tivemos suficientemente 5 doentes conseguiram melhorar nos testes funcionais portanto, havia aqui houve um grande entusiasmo em relação a possibilidade de termos aqui, de facto, uma terapia curativa para estes doentes, até porque a ideia é que uma injeção no olho vai permitir, então, que a terapia se mantenha durante muitos anos. Como disse, não sabemos ainda quantos, mas possivelmente para a vida do doente. É talvez um one-off. Já que estamos num congresso de tecnologias e de indústria, então vou-vos contar então a parte de spin-off, portanto, e aqui faço um resumo do que aconteceu. Portanto, nós, cientistas e oftalmologistas, criámos uma patente do AV vírus com o gene da croidémia. Esta foi tripartida. Em Oxford tinha o clínico, no Imperial tinha eu, e na Ohio State University tinha o especialista em produzir o vírus em altas quantidades e, portanto, dividimos a patente em três partes. Depois conseguimos, aqui foi um passo muito importante, foi o apoio de uma Venture Capital, que não era qualquer uma, era a Venture Capital do Wellcome Trust, como vocês sabem, o principal financiador privado da investigação biomédica no Reino Unido, uma fundação importantíssima para o Reino Unido, que criou uma companhia assíncrona, que passou também a tentar comercializar aspectos da própria investigação que eles próprios suportavam. E, na altura, fizeram um concurso e apoiaram 2 projetos, o nosso e outro. Desse apoio resultou uma companhia startup chamada Nightstar. Nightstar, porque nos primeiros trials a BBC fez vários clipes que apareceram nos noticiários nacionais e tudo, e um dos doentes, depois da terapia, aqueles doentes que estavam já com muito pouca visão, referiu lá nesse comentário da BBC que pela primeira vez tinha revisto as estrelas da noite. E então a companhia passou a chamar-se Nightstar. Com a entrada nos circuitos internacionais de finança, etc., a companhia foi floated no Nasdaq em 2017 e depois foi adquirida pela Biogen em 2019 pela módica quantia de 877 milhões de dólares. E não me perguntem se a companhia valia isto, se eu achava que a companhia valia este valor, mas foi este o valor que a Biogen pagou pela companhia. O que para a Biogen são peanuts, mas para nós são valores que são bastante impressionantes. Na altura, com os resultados, entretanto, houve vários outros trials multicêntricos de fase 2, um deles com resultados mais ou menos, mas os outros com bons resultados. A Nightstar, então, iniciou aquilo que se chama o STAR Study de fase 3 para
de facto, depois poder pedir a autorização à FDA e à EMA para tornar isto um tratamento normal. Tenho só a dizer que já existia um tratamento de terapia génica para uma doença que foi, que era, no fundo, pré-clinicamente era bastante mais fácil de trabalhar do que esta, e que tinha um modelo animal de canino, e que foi possível fazer todos estes estudos antes do nosso. Mas o nosso era, de facto, o segundo estudo de terapia génica que existia mundialmente. Só para vos dar uma ideia, eu, por acaso, fui, na preparação deste seminário, fui ao site da Syncona, e isto é o que a Syncona diz sobre a Nightstar, e eu acho que para aqueles que são investidores aqui, acho que isto tem algum interesse, porque, portanto, como vos disse, Nightstar was one of Syncona's first gene therapy companies, it's a leading blá blá blá, mas aqui o 72% de internal rate of return, 800 e... Eu não percebo nada destes números, mas trouxe aqui para vos impressionar a vocês, para aqueles que percebem destes números. Portanto, são números bastante impressionantes. O que é que... portanto, normalmente eu acabo um bocadinho os meus seminários com este slide, mas hoje não o vou fazer, não é o último. Mas só para vos explicar, quer dizer, temos aqui um caminho de research fundamental durante 25 anos, temos translational research, que eu pus ali só 5 anos, mas que efetivamente se calhar foram mais, e a clinical research de 2011, que ainda está ativa. O que é que aconteceu ao estudo de fase 3? Bom, o estudo de fase 3 foi descontinuado em 2021, porque não did not meet primary endpoints. E aqui há uma grande controvérsia, porque o primary endpoint era uma melhoria de pelo menos 15 letras em acuidade visual. 15 letras é aquele chart dos oftalmologistas que veem. E isto é um avanço brutal, não é? E a questão é, será que a terapia génica é mesmo para aumentar a acuidade visual, ou é para manter e deixar de progredir a doença? Enfim, mas na Biogen, depois nestas grandes companhias, há muitos fatores que se interrelacionam, não é só o resultado científico em si, é todo um tipo de cálculos de profitability, de se vale a pena ir para a frente ou se não vale, então, e isto foi um bocadinho uma machadada na comunidade, tanto nos cientistas e oftalmologistas que investiram isto, como sobretudo os doentes. Os doentes ficaram muito chateados mesmo com esta decisão da Biogen. Portanto, isto revela aqui que estamos num campo muito pioneiro, em que nada é muito certo, não é? Mesmo quando já estávamos quase junto à meta, revela-se que, afinal, a companhia decide que vai recuar. Portanto, eu fiz aqui só um sumário daquilo que é uma apreciação minha em relação ao state of the art da terapia génica AAV. Portanto, na parte ocular
temos approved treatment para uma doença chamada Liver Congenital Amaurosis, que tem, portanto, está aprovada e, portanto, têm sido tratados todos os doentes que existem com esta doença, que não são muitos, esta doença ainda é muito mais rara do que a croiderémia, mas, portanto, temos um tratamento aprovado, aliás, há só meia dúzia de tratamentos aprovados de terapia génica neste momento, não é? Como sabem, não, são muito poucos. Há alguma controvérsia neste momento em termos daquilo que poderá ser aquilo que são os resultados expectáveis, aquilo que são os clinical trials endpoints, e, portanto, esperamos improvement ou estabilização da doença. Também temos, em alguns casos, alguns unexpected side effects, portanto, temos tido casos de inflamação e até de coriorretinoatrofia, portanto, atrofia mesmo, ou seja, a injeção em si e o tratamento piorou o doente, mesmo que ele tivesse alguma visão residual, ficou sem nenhuma. Isso aconteceu numa minoria de doentes, mas também aconteceu, e não conseguimos perceber bem porque é que isto acontece. E, sobretudo, há aqui o problema do custo, não é? Temos um custo que, neste momento, para estas doenças, e é barato em relação àquela doença da medula, que cobram 2 milhões de dólares por uma injeção, estes são só 500 mil dólares por olho, mais ou menos, give or take. Ou seja, para os 2 olhos são coisa para 1 milhão de dólares para poder tratar. Ora, este custo, claro que estamos numa fase inicial, claro que este custo pode vir para baixo, mas há limites para aquilo que é possível fazer com AAVs, porque o custo de manufacturing dos AAVs é e vai ser sempre muito alto. E, portanto, há muita dificuldade em perceber como é que vamos poder fazer estas terapias ou oferecer estas terapias de uma forma mais affordable. E foi por isso que resolvemos fazer uma nova iniciativa que se chama The Global Eye Research Initiative at Champalimaud, cuja ideia é tentar arranjar low-cost solutions for global health. É assim um bocadinho pomposo, é mais para ocular health, vamos dedicar-nos aqui ao olho. E temos um projeto que estamos muito entusiasmados com ele, que se chama Low Cost Gene Therapy for Ocular Disease, exatamente para tentar responder a esta questão que é da acessibilidade destas novas terapias. E vamos fazer este projeto em associação com um instituto na Índia chamado Prasad Eye Institute, que já ganhou o prémio Champalimaud da Visão e que tem feito um trabalho fantástico na Índia, milhões de pessoas com vários tipos na prevenção e na cura da cegueira na Índia. Qual é para nós uma solução para esta situação? É inspirarmos nas vacinas do Covid. Não é? As vacinas do Covid conseguiram ser produzidas altamente tecnológicas, é uma forma de terapia génica, o que fizemos no Covid, não é? Estamos a inserir material genético nas células de maneira a que elas produzam antigénios para uma resposta imunitária. E, portanto, vamos apostar na tecnologia de mRNA, até porque está provado, e há fábricas por todo lado, que pode ser feita de uma maneira muito affordable. As vacinas custaram quanto? 10 dólares, talvez, não sei, 20, não sei quanto é que elas custaram, mas certamente não foram 500 mil dólares por cada vacina. E a vantagem do mRNA é que não necessita da translocação para o núcleo, que é aquele que é um dos processos internos na célula que é mais ineficiente e que leva a falhanços de expressão dos genes.
E também é uma estratégia não viral, porque estamos a fazer uma nanopartícula, não é? Pode ser lipídica, ou pode ser polimérica, pode ser com materiais, nanomateriais, pode ser o que nós quisermos inventar daqui para a frente, mas que não necessita da tecnologia complicada para se fazer. Portanto, nós podemos fazer tudo isto in vitro. Mesmo a síntese do mRNA é um processo muito mais simples do que é qualquer produção de vírus e até de outras biologicals. Portanto, achamos que a tecnologia de mRNA já provou a sua efetividade e safety, não é? E affordability, e o cost. Mas ainda temos aqui muitas barreiras para trabalhar. Portanto, temos que comparar. Já fizemos algumas comparações. Eu hoje não vos trago nenhum dados, mas já temos bastantes dados muito interessantes e exciting em termos daquilo que é a capacidade do mRNA de ser mais eficaz até que os vírus. Portanto, conseguimos transduções de células que são muito difíceis, tecidos que são difíceis de modificar, conseguimes fazer com que o mRNA seja mais eficaz do que os vírus e do que as estratégias não virais com DNA, não é? Com plasmid DNA. Mas ainda há aqui muito trabalho a fazer. No fundo, o que temos que fazer é criar as nanopartículas e depois já temos uma série de estudos in vitro e in vivo. In vivo, a grande questão vai ser a capacidade de podermos atingir a retina, ultrapassando uma série de barreiras naturais do olho, de uma maneira que possa ser feita em ambulatório, que não seja uma operação, que não seja num hospital, que possa, idealmente, umas gotinhas do olho e fazer terapia génica com umas gotinhas que põem no olho. Portanto, estamos a pensar em coisas que possam ser feitas na Índia rural. Portanto, é essa um pouco a ideia. Em termos de... E temos aqui dois projetos, particularmente em coroiderémia, que estamos a trabalhar. Um é fazer a tal substituição, portanto, substituir o vírus pelo mRNA. Aqui o problema é que o mRNA, nós já fizemos estudos, expressa no máximo 30 dias. E, portanto, toda esta terapia de substituição vai depender de termos capacidade de fazer tal delivery fácil. Os oftalmologistas, por exemplo, já fazem anti-VEGF em uma doença que é a degenerescência macular, com injeções intravítreas. Portanto, no limite, injeção intravítrea já é possível fazer em ambulatório, é possível fazer de mês a mês, é possível modular. Aliás, para as doenças crónicas, o mRNA é capaz de ter aqui um interesse especial, porque em vez de uma substituição como numa doença genética, na doença crónica vai haver modulações e vai haver necessidades de dar uma certa dose, depois parar, depois voltar a dar, depois modular um pouco aqui, depois o outro ali, depois, enfim. Portanto, eu vejo aqui algumas possibilidades muito interessantes em termos da utilização de nanoparticles de mRNA para isto. Mas talvez o mais excitante de tudo para as doenças genéticas ainda é o editing, não é? Portanto, o gene editing, espero que conheçam um pouco o CRISPR-Base gene editing, é uma tecnologia que está feita para mRNA, porque com vírus, as pessoas têm feito isso com vírus, mas é um erro, porque os vírus vão manter a expressão destes fatores que nós não queremos. Nós só queremos estes fatores que entrem na célula, façam o seu trabalho e desapareçam. Não é? Porque senão começam a fazer off-target effects, começam a fazer mais editings do que deviam.
E, portanto, temos já uns projetos pioneiros em termos de gene editing, com bons resultados, e cada dia sai mais uma evolução em termos de editing. Portanto, é muito interessante ir acompanhando também a literatura e aqueles que se dedicam a melhorar também as capacidades de gene editing. Nós, neste momento, estamos só a cavalgar nesses avanços. Pronto, e termino aqui com uma fotografia atual do meu grupo, os nossos colaboradores, o nosso financiamento, e agradeço a vossa atenção. Obrigado. Então. Eu não dava liberdade já ao professor Miguel, no caso de haver dúvidas e questões por parte da audiência. Acho que ainda temos tempo para 2 ou 3. Aceitamos perguntas de toda a gente, exceto a Biogena, a perguntar pelo dinheiro. 800 não é assim tão barato, professor. 800 milhões ainda é dinheiro, desculpe. Não sei se há questões. Podem ser maus com o professor. Se não houver, então, vamos dar seguimento à segunda parte. Muito obrigado, professor.